Eu vou fazer uma breve apresentação, né, de você, então, né, que é para fazer as honras da casa, enquanto você vai pensando aí, né, a organização da sua fala, professora. Boa tarde a todos e todas, né? Boa tarde a todos e todas. Professora, temos hoje, né, a honra de ter nossa companhia, né, e nossa presença virtual, a professora Lúcia Xavier, né, que ela é coordenadora da ONG Crioula, assistente social, formada pela Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuou no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e no Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, né, representando a articulação de ONGs de mulheres negras brasileiras, né, a MNB, de 2004. Recebeu a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, conferida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? E também é uma das representantes muito fortes, né, do Gueledês também, né? Que tem uma trajetória muito representativa na luta, né, pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras, né? Professora Lúcia, sinta-se à vontade, né, para colocar aí as suas exposições. Teremos em torno de 20 minutos para questionamentos e intervenções, certo? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada prazer estar com vocês. Quero parabenizar também a iniciativa, acho uma iniciativa bastante importante, né, no sentido da gente poder nos atualizar em termos da pandemia da Covid-19 e o quanto essa pandemia expressa diferentes processos, diferentes crises na sociedade brasileira, e uma delas é a crise na saúde. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí a tela, e estão me ouvindo bem também, ok? E, então, eu queria começar dizendo a vocês que, para organizar essa apresentação, eu levei em consideração algumas questões. A primeira delas tinha a ver porque as mulheres negras são as mais vulneráveis a uma pandemia como essa. Do que ela traz, de novo, que afetaria mais as mulheres do que outros grupos raciais e étnicos na nossa sociedade, né? Nós somos muito treinadas a pensar que determinados processos, especialmente esses que a gente não domina muito, como uma pandemia, que a etiologia do vírus é nova, os protocolos ainda não estão fechados, etc., que todo o resto não faz sentido em relação a isso. Mas o coronavírus, esse novo coronavírus, trouxe para nós uma série de desafios, e um deles é não deixar de lado as informações e as perspectivas anteriormente utilizadas, mesmo em pandemias hoje já consideradas extintas, como AIDS, etc. O próprio H1N1. Oi. Desculpa te interromper, aqui é a Francine. Eu estou compartilhando os teus slides na tela aqui com o grupo, e aí assim que eu acho que tu está acompanhando aí pelo teu computador, né? Quando tu quiseres passar, tu me avisa que daí eu vou passando para o pessoal também conseguir te acompanhar, tá certo? Perfeito, perfeito. Eu posso falar, posso passar? Pode passar? Pode falar, estou te acompanhando okay. aqui. Tá, então por enquanto não. Eu ainda estou nas questões que me animaram a fazer essa fala. Bom, a segunda questão mesmo compreendendo que mulheres negras, olhando sobre outro ponto de vista, e mesmo compreendendo que mulheres negras são um grupo mais vulnerável na sociedade brasileira, porque são as mais pobres entre as pobres, chefes de família, vivem em condições precárias de saúde, são afetadas, né, por comorbidades, têm níveis elevados de morbimortalidade. Quais seriam os fatores que hoje estariam ampliando essa vulnerabilidade, né? A palavra novo coronavírus e mulher negra, a princípio, não quer dizer nada, né? Mas quando a gente vai associando essas vulnerabilidades à pandemia, a gente vai vendo que tem fatores que ajudam, possibilitam, facilitam essa vulnerabilidade ao grupo à pandemia.
e também um pouco pensar quais seriam os desafios durante e depois da pandemia, né? Porque nós não podemos dizer antes pandemia, porque não levamos em consideração os avisos, os sinais de que, ciclicamente, as sociedades são atingidas por pandemias. E elas podem ser controladas e se estabelecer protocolos sobre elas na medida que você acompanha isso. E as sociedades não estavam... tinham alertas, mas não estavam compreendendo que esse alerta precisava ser considerado no momento atual, né? E nesse caso, ela então traz vários desafios, porque ela vai mexer com quase toda a estrutura da sociedade. Ela vai mexer com o campo econômico, o campo social e da sociabilidade, ela vai mexer com o campo do trabalho, ela vai mexer com a perspectiva de futuro e de vida, já que ela tem uma letalidade alta, e ela também vai nos obrigar a um processo de prevenção e cuidado que nós não somos habituados a eles. Primeiro, o rompimento com os laços, o afastamento das pessoas, as quarentenas, os isolamentos, né? e o distanciamento, e tudo isso causa apresenta questões e causa problemas que a gente ainda não analisou. Você pode passar? Francine, pode passar? Obrigada. Já passei. Sim, obrigada. Não, eu que estou meio distraída. Então, olhando isso, eu fui analisar, então, do que se trata essa vulnerabilidade para a Covid. Então, nós somos uma população em torno de 54%, né? São o maior grupo populacional do Brasil, mas só 13 milhões de nós vivem na extrema pobreza. Basicamente, 75% de pretos e pardos são pobres. E essa extrema pobreza expressa um prato de comida por dia, a falta de acesso à condição à água, acesso à habitação adequada, maior probabilidade de viver na rua ou estar sem condições de moradia, morar em bairros pobres, sem estrutura, em péssimas condições de alimentação. Então, essa extrema pobreza já é um sinal que pode afetar, que pode trazer elementos para a nossa análise, né? Pensando nisso também, a gente percebe que há mais proporção de pessoas da cor preta e parda em ocupações informais, né? Elas totalizam quase que 50%, 47,3% das pessoas ocupadas. E o significado de pessoas em ocupações informais quer dizer trabalho e sem proteção social, sem proteção trabalhista, e ocupações, né, funções que são muito desprestigiadas na sociedade e por isso recebem muito mal por isso, né? São trabalhos como domésticas, cuidadoras, camelôs, gatadoras, trabalhadoras rurais, e isso significa que se essa população alcança quase a metade da população ocupada no mercado informal, isso significa que essas pessoas não têm qualquer nível de proteção. Serão, então, sempre as primeiras a perder os seus empregos. Quando a gente olha para a população branca em relação a essa, a população também igualmente ocupada no mercado informal é bem menor. Pode passar, por favor, Francine. Bom, passei. Passou, obrigada. Então, olhando essas condições, eu fui ver 3 elementos para ajudar a gente a pensar isso. Primeiro, o trabalho e renda, a escolaridade e o saneamento básico. Por que trabalho e renda, escolaridade e saneamento básico? Porque a pandemia trouxe a necessidade de hábitos, mudanças de hábitos. Ela trouxe como a primeira etapa da sua contenção foi a quarentena.
quer dizer sair do trabalho e ficar em casa. Sair daquilo que não era essencial e ficar em casa. Com a perspectiva de que quem define o que é essencial para o trabalho é o Estado. Isso significa que se eu tenho uma população que tem pouca condição de ter um trabalho formal, quer dizer, receber um salário mensal com proteção social, se eu tenho que parar de trabalhar e eu só vivo do que ganho, quer dizer que o trabalho e a renda são um fator bastante importante a ser analisado numa pandemia como essa. Depois, olhando a escolaridade, por que a escolaridade? Porque ela influi no modo do alcance do trabalho e da renda, ela influi na possibilidade de participação política, isso quer dizer defesa dos seus próprios direitos, e ela influi também na capacidade de entender as informações, os debates gerados em torno desse processo. E, por último, o saneamento básico, porque esta pandemia exige um cuidado em saúde diferente das outras, não necessariamente o único, mas agora, nesse momento, o único meio de prevenção é lavar as mãos. Lavar as mãos e manter uma higiene doméstica e do trabalho de uma proporção que a nossa sociedade não estava habituada. Ninguém sai à rua e volta tendo que lavar os sapatos com água sanitária, limpar os caminhos onde passou com água sanitária, limpar tudo que entra na sua casa com água sanitária, nem tampouco a cada coisa que você pega, utiliza e passa, também fazer uso de álcool em gel. Então, ela nos obriga a um tipo de cuidado, de modos para prevenção que exige saneamento básico, água corrente, né, e sabão. Então, nesse sentido, eu peguei esses 3 pontos para um pouco olhar essa perspectiva. E aí eu vi que, em termos da ocupação informal, distribuídas pelo norte, nordeste, pelo sudeste, pelo sul, pelo centro-oeste, a população preta e parda ocupa mais cargos informais do que outros grupos na sociedade. Então, nós estamos falando de pessoas de 14 anos ou mais de idade que estão envolvidas já no mercado de trabalho, mas em ocupações informais que vai, de certa maneira, exigir que elas saiam dessa função para poder se cuidar em termos da pandemia. E isso significa que, por causa dessa condição, possivelmente, elas não conseguirão cumprir as normas e as regras estabelecidas. Pode passar, por favor. Olhando, então, que rendimentos essas pessoas têm por domicílio, né? Olhando a renda per capita, para aquelas que estão na linha abaixo da pobreza, então a gente vê que elas ganham menos de $1 por dia, especialmente pretas e pardas. Depois a gente vê que o seu recurso não chega a $5, e tudo isso implica, então, na necessidade de sair de casa para buscar refeição. Né? Ela não tem como permanecer abrigada no seu domicílio se os seus recursos não são suficientes para que ela possa garantir uma condição de vida. Então, essa renda, esse rendimento mensal domiciliar, cujo o valor não chega a $5, significa que elas não têm capacidade para poder se manter em casa na busca da sua sobrevivência. Pode passar. Então, olhando o que ganha aquelas pessoas que estão ocupadas no mercado oficial de trabalho, né? Aquelas que têm rendimento mensal
observado pelas pesquisas, pelos estudos, que é garantido pela legislação trabalhista. Olhando esse rendimento mensal dessas pessoas, quer dizer, a média dos rendimentos desses grupos, a gente vai descobrir que pessoas brancas ganham em torno de R$ 2.999 como um rendimento superior a das pessoas pardas e pretas, né? Porque entre pretos e pardos também ainda tem uma diferença pequena. Essa renda que chega superior a 2.999 contra 1.719 e contra 1.673 de pessoas pretas e pardas, vai corresponder ao final uma perda de rendimentos em torno de 25% a 27%. Quer dizer que essas pessoas têm um rendimento inferior, que mesmo estando trabalhando no mercado formal, os recursos que elas recebem são inferiores às pessoas brancas. E isso também aprofunda, ajuda as desigualdades no acesso a recursos, a serviços e também na possibilidade de se manter nesse emprego. Pode passar. E aí eu fui ver como é que está a frequência, né, da escola, né? Quer dizer, quanto tempo a gente frequenta a escola, né? Quantos anos de escolaridade a gente consegue acumular? E olhando as pessoas residentes de 6 a 24 anos de idade, né, a gente vai verificar que a população negra, de novo, está defasada das condições de escolaridade que são essenciais para elas também interferir nesse processo. Então, você veja que quando ela tem entre 6 e 10 anos, a diferença em um grupo e outro é quase nenhuma, né? É bem pequena, é 1,3%. Isso quer dizer que, mesmo assim, tem 1,3% de criança, nós somos 54% da população, que não está ainda no ensino fundamental. Quando a gente vai para o ensino, para o início do ensino fundamental, quando a gente vai olhando o final do ensino fundamental, de crianças entre 11 e 14 anos, a gente vê que aquilo que era 1,3 passa a ser um pouco mais, né? Praticamente quase 6% de crianças nessa fase fora da escola, né? Sem escolaridade, sem acesso à educação. Quando a gente vai olhar o grupo de 15 a 17 anos, o fosso começa a aumentar. Ele ainda não é tão grande quanto será no ensino superior, mas ele já demonstra que aqui a gente perde informação e logo porque estamos necessitando entrar no mercado de trabalho ou porque mesmo entrando no mercado de trabalho nós não conseguimos manter a escolaridade, cumprir esse período de aumento de ensino da escolaridade, né? Olhando a questão da população nessa faixa etária de 18 a 24 anos no ensino superior, mesmo com toda a política de cotas, nós estamos falando de dados de 2018, vejam que ainda a população preta e parda é a menor população nesse campo. Pode passar, Francine, para mim, por favor. Agora, vamos olhar o saneamento básico, né? Se lavar mão é fundamental e ter um nível de higiene superior para que esse vírus não permaneça ativo, para que ele não seja um fator, que ele não infecte as pessoas, olhando as pessoas que residem em domicílio sem saneamento básico, ou com inadequações domiciliares, né, e posses de bem, a gente vai olhar lá que população negra, de novo, ganha aí na parada. Tem sem coleta de lixo ou uma coleta direta e uma coleta indireta, população negra, 12% não tem essa coleta. Se a gente vai falar do abastecimento de água com rede geral, quer dizer, água que chega na sua casa, em todos os cantos dela, banheiro, cozinha, etc., lavanderia, etc., a população negra também sai ganhando
tem uma diferença bastante razoável entre brancos e negros para acesso à água. Quando a gente vai falar sobre o esgotamento, né, o esgotamento sanitário, aquela rede que coleta o esgoto e também as chuvas, você aí, então, a população negra torna a disparar. 42% não vive em lugares ou em residências que têm esgotamento sanitário ou uma coleta de chuva, né, de água de chuva. Quando a gente vai ver também quem ficou pelo menos um ano sem esse serviço, de novo a população negra ganha, né? 44% contra 27%, passou ao menos um ano sem esse serviço. Quando você vai olhar o ônus do aluguel, aí você percebe que a diferença é bem pouquinho entre brancos e negros, olhando que nesse caso o mercado faz pouca diferença, né? Mas quando a gente vai ver o adensamento excessivo aqui é lido com maior número de habitações e, lógico, de população em espaço, né? Não chamaria por metro quadrado, mas é quase isso, né? Quantas habitações tem em determinado espaço para a população? E aí a gente vê que a população negra vive em espaços com maior adensamento. Nesse caso, para a quarentena e para o distanciamento social, desculpe, o isolamento social, o excesso de adensamento já é um perigo, né? As cidades, inclusive, que o seu adensamento de moradia é tão excessivo que mesmo que você pudesse demolir uma casa do lado da outra, mesmo assim você não terminaria com esse excesso de moradias numa dada região, né? É como se mesmo em alguns lugares, não parecendo, as habitações são construídas e organizadas de modo a parecer como nas favelas, um ambiente que não há espaço entre uma casa e outra. Quando a gente olha o acesso à máquina de lavar, né, como vocês sabem, chegou em casa da rua, tem que tirar toda essa roupa, pôr ela num saco e depois botar ela para lavar. Praticamente 44% desse grupo não possui máquina de lavar. Então, teria que ter água potável, né, água em abundância, para poder também ter roupas lavadas o mais rápido possível em termos desse processo da pandemia. Pode passar. Quando a gente vai olhar a Covid mesmo, né, como é que tem sido o desenho da morte pela Covid no Brasil, e de repente você tem a notícia que a população branca é a população mais afetada, né? Ela inicialmente foi a população mais afetada. Se imaginava que essa pandemia era uma pandemia democrática. Acho que vocês ouviram falar nisso adoidado. Olha, a Covid é uma pandemia democrática, atinge todo mundo igualmente, né? Ledo engano, nada disso. Ela atingiu um grupo branco fortemente, porque ela é uma pandemia oriunda, né, do período, oriunda de um país asiático, que atravessa a Europa, e é na Europa que brasileiros se infectam com o coronavírus. Porque os primeiros casos são de brasileiros, não de estrangeiros no Brasil. E essas pessoas estavam vindo de férias, de longos passeios, de reuniões, e elas trazem o vírus e elas são as primeiras a serem afetadas por ele. Mas, quando você vai olhar, no caso da contaminação comunitária, que a gente chama agora, né, da infecção comunitária, quando a gente divide entre brancos e pretos, a gente descobre que pretos morrem mais do que brancos. Então, quer dizer que a pandemia que ocorre para os dois grupos, entre aspas, de maneira democrática, em algum momento ela mata mais negros do que brancos. Bom, você pode ter aí 1.500 explicações. Negros são mais gordos, negros sofrem mais, negros são mais pobres, um monte de coisa. Mas tem
uma coisa que não pode diferir de um da outra, é o modo de tratar. Se o modo de tratar é igual, ambos morreriam na mesma proporção ou em proporção parecida. Mas quando o modo de tratar muda, isso também muda o desfecho final da atenção. Então, o que a gente está vendo é que mesmo quando negros são atingidos em menor número em relação à pandemia, eles morrem mais que brancos. Pode passar. Quando você vai ver essa morte pelo tempo, né, você vai verificando que aquilo que começava lá em cima, com 62% de casos de pessoas brancas morrendo, elas atingem em 15 dias, elas vão diminuindo o patamar de morte, né, enquanto negros vão aumentando esse patamar de morte. Quer dizer que mesmo quando negros tinham um menor nível de impacto da pandemia, morriam mais. E é importante, então, dizer para vocês que essa pandemia começa mesmo com esse grupo mais rico, com mais acesso à saúde, mas quando ela alcança a população negra, que é a população mais pobre, as condições de vida e as comorbidades associadas vai gerar também um efeito no resultado final, no desfecho final de morte, bastante assustador, né? E claro, aí está faltando a análise e o acesso à saúde. Como vocês viram, em todas as partes do Brasil, onde a pandemia se tornou um epicentro, o acesso ao serviço era da pior maneira possível, sem informação, sem ter protocolos evidentes e plausíveis, sem uma recusa ao paciente com justificativa efetiva, a espera em demasia e, sobretudo, uma falta completa de análise sobre aspectos que já eram descritos pela ciência, né? As comorbidades, as pessoas que são obesas, aquelas que tinham já problemas respiratórios, tudo isso vai pesar positivo ou negativamente no desfecho da atenção à pandemia. Pode passar. Por isso que quando a gente vai olhar, mesmo um período tão curto como esse, como ocorreu as mortes por hospitalização da Covid, a gente vai ver que quando negros foram hospitalizados e brancos foram hospitalizados, para cada um desses grupos o número de morte é igual. Só que o número de pessoas hospitalizadas era maior para um e menor para outro. Então, quando negros eram 3,1% dos hospitalizados, a morte era 1. Mas quando brancos eram 4,4% de hospitalizados, a morte era 1 também. Então, isso significa que há também uma vulnerabilidade institucional que acaba promovendo a morte da população negra, mesmo quando ela em menor número é atingida pela pandemia. Pode passar, por favor. Bom, isso significa que quando a gente diz que mulheres negras estão em vulnerabilidade para a pandemia do novo coronavírus, o que a gente quer dizer é que existem aí elementos que não podem ser deixados de lado ao analisar os efeitos da pandemia, mas, sobretudo, para os efeitos do cuidado com essa população. Então, é preciso lembrar que determinantes e determinação social em saúde é o pano de fundo da pandemia. Nunca uma pandemia desse nível. Aliás, já o Zika vírus, antes de se tornar uma epidemia, ele trouxe esses determinantes de volta para a análise, mas nunca uma tão fortemente trouxe esses determinantes como o novo coronavírus. O que ele quer dizer com isso? Que as condições sociais, econômicas, estruturais não estavam adequadas, e quando a pandemia chega, ela evidencia essas determinações. Ela diz: falta água,
falta acesso a serviços, falta alimentação, falta condições de cidadania, né? E, sobretudo, no nosso caso, as determinantes e as determinações sociais também encontram pela frente uma crise política. Então, tudo isso fez com que os determinantes sociais em saúde fossem extremamente chave para ler como sair disso, como vamos sair dessa crise. Olhando só os efeitos da Covid, aquelas pessoas internadas, ou precisamos olhar também tudo que cerca a sociedade hoje para poder compreender a saída, né? Na verdade, é um bom labirinto, porque mesmo depois que passar a principal crise, né, as ondas, como se chama hoje, mesmo assim, esses determinantes continuarão atuando, porque eles são chave também para a proliferação da pandemia, né? Depois nós vimos aí uma dimensão de discriminação e violência racial e também violência de gênero que se aproximou da pandemia. Então você tinha não só, no caso das mulheres, uma forte e grave violência de gênero, né, que compreende aí também a violência doméstica, por causa do tipo de possibilidade de prevenção, que nesse caso é a quarentena, mas a pandemia também mostra o quanto essas mulheres e quanto essas crianças estavam vulneráveis, né, sobretudo a violência de gênero, a violência sexual. Também demonstram uma discriminação profunda à população negra, no caso especialmente a população negra que vive em periferias, que vive em favelas, que vivem nos morros, porque essa discriminação fez com que elas fossem deixadas de lado nas medidas tanto da solução como do controle da pandemia, né? Tudo isso, claro, baseado em raça, né? No racismo, mas sobretudo numa violência racial que continua, que segue, né? Principalmente quando a gente vê que ainda o Estado não quer olhar encarcerados, não quer olhar pessoas que vivem em aglomerados, não quer olhar essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que na sua maioria são negras. Outro fator importante são as condições de trabalho e renda. Se elas são muito precárias, elas vão ainda ajudar a permanecer um estado de vulnerabilidade para o coronavírus, exatamente porque essas pessoas trabalham em condições que não permitem o isolamento, mas também não permite o cuidado profundo que essa pandemia exige, né? Elas trabalham em situações já precárias e insalubres, e o que vai ocorrer é que elas vão aumentar seu risco em relação à sua condição de saúde. Depois, nesse caso aqui, mulheres negras, como chefe de famílias, são responsáveis pelo sustento da família e também pelo sustento da sua comunidade. E essa perspectiva obriga as mulheres negras a saírem para o trabalho. Mais do que isso, obrigam elas a saírem para o trabalho na condição de grupo essencial, né? Assim como foi o caso das domésticas, que foi considerado em vários lugares do país como grupo essencial. Um grupo essencial para um serviço essencial para a sociedade, mas sem nenhum tipo de segurança e nenhum tipo de garantia trabalhista. E aí, bom, eu vou ficando por aqui. Eu deixei 2 referências bibliográficas para vocês logo adiante. E espero que vocês, com esses elementos, possam nos ajudar a pensar esses desafios. Quais são os desafios que nós temos hoje diante dessa pandemia, sobretudo pensando não só a saúde da população negra, mas a própria condição de profissionais de saúde que temos diante de uma perspectiva que mexe com a formação profissional, que mexe com indicadores sociais que nunca são considerados na ação em defesa da saúde, que mexe com uma estrutura como o Sistema Único de Saúde bastante atingida, não só pelo desmonte, mas também pela corrupção.
e depois de um processo social intenso de precarização que nos obriga a pensar como a saúde pode trabalhar, pode desenvolver perspectivas diante não só dessa pandemia, mas da garantia de saúde para todo mundo. E por fim, se você passar, Francine, vocês encontram informações de Crioula aí nessas redes sociais, tá bom? Sim, pode participar, pode compartilhar essa apresentação. Obrigada. Ok, muito obrigada pela fala, professora Lúcia. Sempre uma fala potente, né? E nos trazendo questões que realmente estão aí para que a gente possa, sim, né, refletir, ponderar e tirar desse momento, sim, a nossa contrapartida, né? O que nós podemos fazer, né, para melhorar as condições das nossas irmãs, né, de quem também está próximo, né? Porque hoje a gente busca mesmo essa questão do aquilombamento, até como uma forma de fortalecer tanto a política, né, quanto a necessidade de manutenção desses direitos, né, que hoje a gente vê que existe toda uma investida no sentido de que eles sejam denegados, né, no sentido que toda a luta, né, que foi enfrentada para que a gente pudesse ter um SUS, né, um sistema de saúde único, que é universal, integral, né, com equidade. Hoje a gente vê que realmente somos de novo chamados à luta, né, para que realmente essas questões elas sejam mantidas, né, que esses direitos eles sejam preservados, né. A ideia realmente é que abrir para perguntas, né, tanto a Fran, né, as meninas podem também verificar com relação se tem alguma pergunta no grupo e tal, porque temos aqui realmente a ideia de que quanto mais o tempo passa, percebe-se que muito pouco está garantido, muito pouco está assegurado, né, em termos de direitos, né, sociais. E também o quanto frágeis, né, fragilizadas estão, principalmente quem está na base da pirâmide, né? Nós sabemos da existência de uma pirâmide social, onde que existe toda uma primazia pelo padrão, né? O padrão, que é o homem branco, hétero, cis, né? E a partir daí vem a mulher branca, depois o homem negro, e na base dessa pirâmide, são as mulheres negras, que são as que mais sofrem todo o processo de fragilização, de precarização da vida, né? São as pessoas que mais sofrem com relação a violências, né? Tanto a violência obstétrica também recai muito mais frequentemente sobre as mulheres negras, né? Então, a ideia é que realmente isso possa, sim, vir a debate, né? Somos aqui 27 pessoas, né, te ouvindo, e trazer essa questão, né? Realmente toda essa questão, porque teve a questão dos serviços essenciais, né? A organização dos serviços essenciais, porém, existe toda uma demanda por trás, que é de quem decide isso, geralmente são os patrões, né? Quem vai definir o que é essencial, o que não é a que realmente detém o poder aquisitivo, quem detém os meios de produção, né? Quem detém ainda esse privilégio, né? Esse arcabouço, patrimônio cultural, patrimônio de renda, né? Para garantir ainda e se firmar no sentido de manter esses privilégios e manter uma grande classe trabalhadora, né? Subalternizada, né? Subjugada e superexplorada, né? Então, eu gostaria de ouvir de ti com relação a essa questão da subalternidade, né, da mulher negra hoje ainda, né, que ainda sofre vários efeitos, né, principalmente o fato de não poder escolher fazer o isolamento, escolher ficar com os seus filhos em casa, né, e verificar se mais alguém tem alguma pergunta. Os microfones eles estão abertos, né, e aí nós temos aí mais ou menos uns 10, 15 minutos, né, para aproveitar a tua fala. Obrigada, Lúcia. Obrigada eu, Janaína. Eu não reduziria tudo à subordinação. Eu também chamaria atenção a uma exploração, né? Porque você veja bem, quase todos os casos que a gente tem visto hoje de violação de direitos das mulheres, excetuando a violência doméstica, todos eles têm a ver com a relação de trabalho precário de mulheres. Então, ontem mesmo eu recebi um caso de uma mulher
que teve a casa incendiada. E ela tem um filho de 14 anos, e claro, todo mundo vai dizer, um garoto de 14 anos, sabe o que faz, que ficou em casa com a sua irmã menor, para uma mãe que é cuidadora, que faz 24 horas de plantão. Ocorre que ela deixou ligado uma tomadinha dessas coisas de contra mosquito, né? E aquilo entrou em choque e em curto-circuito e queimou a casa. Ela só pôde chegar em casa no outro dia, sabe? Mesmo com a casa queimada. E assim como ela, você encontra um monte de doméstica presa em casa, porque como cuidam de idoso ou porque a família sabe que se ela sai e volta, a chance de infecção é grande, propõe que elas fiquem naquela casa. E sua família segue sem menor assistência. Elas já trabalhavam assim, só que agora a iminência do risco de morte é tanto delas quanto das patroas. E mesmo assim elas ficam. Então há aí uma exploração que é certo que tem aí a turma que tem lavado a sua própria louça, mas a maioria não abriu mão das suas domésticas e fez com que elas fossem trabalhando, porque elas precisam, claro, e se mantivessem no serviço esse tempo todo. Então tem aí uma exploração que é profunda, que não acaba, não é só uma ideia de que estamos subordinados, é uma ideia de que temos necessidade, né? E aí, por outro lado, tem também as dinâmicas de subordinação, porque essas mulheres já também suportam o apoio às suas famílias, suportam o apoio comunitário, porque sua família é sempre extensa, é ela, os filhos, os pais do marido, quando tem, os vizinhos, aquela avó mais velha, e quando ela vê, ela tem lá 5, 6 pessoas que ela tem no mínimo que administrar, fora as crianças, e é aí que entra o processo de subordinação. E aí entra também a violência, aí entra também a discriminação, a falta de capacidade de poder se desenvolver mais, ir para a escola, terminar os estudos, ou garantir os seus estudos, né? Então, nesse sentido, eu acho que as duas coisas precisam ser lidas junto. Um espectro de exploração e um espectro de subordinação. E ainda chama atenção para ainda o espectro de exploração, porque mesmo hoje, diante de uma pandemia que põe em risco várias vidas, né, de vários grupos sociais, a solidariedade que é construída na sociedade ainda não é uma solidariedade que garanta a vida para os dois grupos. E isso significa que, por mais solidária que sejamos, que façamos vaquinha, que distribuamos alimentos, etc., a defesa do direito desse grupo não é tido como chave para o enfrentamento da pandemia, né? Porque, sem sombra de dúvida, essa pandemia precisa ser vencida com direitos humanos, porque senão, não só a escolha de quem morre e de quem fica, mas de quem vai poder voltar a trabalhar, de quem vai poder comer, de quem vai ter direito ou não, porque hoje, assim que essa pandemia acabar, hoje as relações de trabalho já estão precarizadas, mas assim que ela acabar, ela piora essas relações. Então, aquela diarista que saiu do trabalho doméstico porque sua patroa não quis assinar sua carteira e hoje ganha R$150 dia, amanhã terá que vender seu trabalho a 50. Por quê? Porque vai ter muita gente com a mesma especialidade, com a mesma disponibilidade. É um pouco isso. Desculpa que eu me estendi muito. Não, tu criou realmente deu um panorama bem amplo, né, dessa realidade nossa, que tem muito tá muito guardado, né, muito na questão da escravidão, né? Todo o processo escravocrata, né, que atravessou a nossa sociedade, deixou essas marcas, né? Onde realmente a mulher negra ela é muito estigmatizada, né? E sofre realmente essas questões de serem sempre colocadas no lugar de subalternidade e sempre direcionado os trabalhos mais precários, né? Mais expostos a riscos, né? E mais insalubres.
né? E como tu comentou, a ideia é que realmente pós-pandemia a tendência é que existam muito mais desempregados, né? E a tendência é que a mão de obra tem aquela questão da oferta e da procura, né? Quando tu tem muita oferta, o empregador vai pagar o que ele achar que deve, achar que é do interesse dele, né? Então, realmente, a tendência, assim, é arrefecer, né? Aumentar ainda mais essa pressão social sobre, né, essas pessoas que já são, sim, exploradas, né, historicamente. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, né? Os microfones estão abertos, senão vai ficar só eu falando aqui e trocando ideia. O pessoal tá tímido, não quer falar. Acho que Marlete falando, um ponto que eu acho que é interessante da gente debater também é que eu acho que vai ao encontro também da realidade de trabalho das pessoas que estão aqui, né? Porque se a gente for pensar o perfil das agentes comunitárias de saúde, né? Porque existe uma imposição nos papéis ocupacionais, né? E nas ocupações das mulheres negras, né? Que elas vão ser isso, né? Existe uma ideia, né, do que a gente pode ser, que é uma ideia totalmente limitante, né, da nossa vida. E que, por vezes, a gente consegue sair, né, dessa lógica. Mas, em geral, né, nós, enquanto mulheres negras, ou a gente está num lugar de subservência, né, ou a gente está num lugar de cuidado. Né? E aí, à frente da relação do própria atenção ao Covid-19, a gente vê que a grande maioria das agentes comunitárias de saúde, das técnicas de enfermagem, das mulheres que estão à frente, das pessoas que estão à frente a esse cuidado, né, e enfrentamento, são mulheres negras, né? E são mulheres negras e são mulheres pobres, né? Quando a gente está falando de agentes comunitários de saúde, assim, né? Que muito tem se falado, né, do adoecimento dos profissionais de saúde, dos médicos, das enfermeiras, e eu super valorizo, né, mas acho que é super importante a gente pensar quem, né, faz parte da comunidade também, né, que está ali na linha de frente, assim, né, então, acho que eu jogaria também para a gente poder pensar, né, a própria realidade nos serviços de saúde que vocês estão, assim, né, quem são as pessoas na linha de frente, né, do enfrentamento ao Covid-19, né? Quer que eu fale alguma? Quer que eu comente? Ou alguém vai falar? Eu só vou lê-lo aí. É uma honra, né? Vou tietar um pouquinho, né, gente? Que se eu não seria eu, é uma honra ouvir a Lúcia, assim, sempre. Obrigada. Feliz e honrada por estar nesse espaço contigo, assim, né? Que tu estejas também num espaço protegido de cuidado, podendo te cuidar. Obrigada. Eu também. Eu vou só ler aqui uma questão que o Diego trouxe também. Galera, eu posso ler os comentários, mas eu fechei o microfone de vocês antes, mas também vocês podem abrir e conversar, né? A gente procura que esse espaço seja sempre um espaço de diálogo, né? De troca. O Diego, ele fala assim: tem a questão da branquitude da sociedade, onde o negro é colocado, né, empurrado como serviçal, menosprezando a capacidade intelectual. Você quer que eu comente? Desculpa, fiquei sem saber. Não, você pode comentar, Lúcia, se tem alguma impressão. Eu tenho sim, porque esse assunto, agente de saúde, se associa muito rapidamente à ideia de domésticas, sabe? Ultimamente, a gente tem feito uma análise, especialmente pensando em Rio Grande do Sul também, né? E com a demissão de muitas agentes de saúde, o Rio de Janeiro teve uma demissão de 500 agentes de saúde. E pela discussão sobre o trabalho doméstico, muita gente tem em mente que muitas mulheres que certamente iriam para o trabalho doméstico se tornaram agentes de saúde,
porque ampliaram sua formação e puderam alcançar outros serviços, né? E quando a gente viu a demissão, quase que praticamente em massa, em vários lugares do Brasil, a demissão de agentes de saúde, uma das questões que mais nos chamou a atenção era exatamente para onde vão essas mulheres. Mulheres negras, praticamente jovens, né, que agentes de saúde não são tão velhas como domésticas, e que também tinham vulnerabilidades e agora tinham outras capacidades que não poderiam ser mais utilizadas, né? E aí uma coisa que nos chamou a atenção e que está chamando a atenção agora, no momento da Covid, é como potencializar a área do cuidado como uma área que já é realizada por mulheres negras, e como é que faz com que as mulheres negras consigam ter melhor postos, melhor recurso, outros benefícios a partir daí, né? Ao invés da gente olhar essa só como uma área de subordinação, pensando que de alguma forma, de alguma maneira, essa pode ser uma área potência para mulheres negras, para melhorar sua qualidade de formação, para melhorar seus salários, para melhorar seu futuro, para melhorar a sua velhice. E aí talvez fosse importante também empoderar essas agentes, empoderar essa turma, sobretudo da enfermagem, para dar uma volta por cima nesse processo, porque a segunda leva de mulheres negras que busca uma outra alternativa fora o trabalho doméstico e acaba perdendo a chance de alcançar outros níveis, né? Porque não é do nível universitário que nós estamos falando, é do nível médio, e a maioria dessas mulheres estão nessa categoria da saúde, do cuidado. É preciso pensar no investimento para isso. É preciso também pensar no fortalecimento dessas mulheres mais adiante, né? Valorizando, inclusive, essa uma área como uma área necessária. A população brasileira envelhece, não fica jovem. Ao contrário, né? Aquilo que era o bônus demográfico que nós tínhamos está perdido já. Até porque, em termos da população negra, além disso, a gente ainda tem uma forte concorrência dos homicídios contra a juventude negra. Então, era bom pensar nisso. E em relação à questão da branquitude, claro, essa é a pecha, né? O cara nem se diz branco, mas vive como branco, age como branco, pensa como branco. E quando ele é denunciado, ele diz, não, mas eu não sou branco, eu tenho uma avó negra, tenho uma tia, né? Tenho um amigo, né? O meu cachorro é preto. Né? E eu acho que essa maneira de ser da branquitude, né? Ou do branco, acaba também nos confundindo muito em relação à luta contra o racismo. Né? Porque ele passa sempre a ideia de que não tem branco puro no Brasil, né? E que então ele não teria capacidade nenhuma de agir com racismo porque não tem branco puro. Só que não é de racismo que a gente está falando, do racismo interpessoal. Nós estamos falando do racismo institucionalizado nas práticas públicas, na maneira do acesso aos recursos, aos serviços. Eu passei aqui uma série de dados para vocês que é da pura realidade do acesso a coisas muito simples que a população precisa ter para sobreviver. E isso significa que alguém lucra com isso. Nada na sociedade é só mera conjectura moral, do campo das ideias. Ela é, sobretudo, de muitas maneiras, uma articulação com acesso a recursos, a terra, a água, a dinheiro, a poder. E é disso que a gente está falando quando está falando de racismo. Não é à toa que a gente começa falando de mulher negra, vai parar em empregada doméstica, vai parar em agente de saúde, vai parar em enfermeira, vai parar em professora, vai parar em assistente social, vai parar em pedagoga. Por que a gente está parando nessas pessoas? É porque é a massa, é essa massa que acaba também subordinada nos processos onde não se pode enfrentar o racismo institucionalizado, né? E é por isso que a gente sempre tem que levar em conta isso. A branquitude, mais que uma cultura, é um modo de viver.
de ganhar dinheiro, de ter poder. E aí a gente precisa levar isso em consideração nesse espaço, mas também precisa ver as oportunidades. Eu vejo que agora é a oportunidade de quem atua no campo da saúde, do cuidado, dar a volta por cima nesse processo. É claro, vivo, né? Porque... Oi? Ou quer fazer uma pergunta, né? Acho que eu passo já o microfone para ti, Carol. Só queria fazer uma pontuação no que a Lúcia falou, assim, que eu pesquiso trabalho doméstico, mulheres negras, e algo que eu tenho me debruçado, assim, é o que a Ana Dove, né, que é uma teórica da afrocentricidade, debate de como que coisas que eram que são, né, tão valorosas em alguns países da África, como o cuidado, o trabalho com a família, né, a própria alimentação, quando chega aqui, né, no Ocidente, é colocado num lugar de subalternização, né, porque uma mulher negra em África, em alguns países da África, né, que tem esse lugar de ser uma anciã, de ser uma mulher que cuida da saúde da comunidade, que cuida das crianças, dos mais novos, que cuida da alimentação dessa comunidade, tem um lugar de valoração muito grande. E chega aqui, né, é extremamente subalternizado, desvalorizado por essa lógica ocidentalizada, né? Mas era só essa pontuação mesmo. Mas antes de passar para a Carol, olha isso de outro ponto de vista. Ela é subalternizada porque é muito cara, dá muito dinheiro, dá muito retorno. A pessoa pode viver uma situação de subalternidade, mas o resultado é muito dinheiro. É cuidado com a saúde, economia familiar, acesso à alimentação saudável, roupa limpa, passada, cuidada, casa higienizada. E é por isso que precisa ser subalternizado, senão essa pessoa vai valorizar em termos de recursos o seu próprio trabalho. Se a gente olhar do contrário, né, inclusive ela poupa horas, ela te dá qualidade de vida, você pode passear, pode ir ao teatro, ao cinema, enquanto a doméstica faz o seu trabalho. Acho que talvez olhando ao contrário, e é isso que eu chamo atenção para a gente de saúde, sobretudo, se olhar ao contrário hoje, né? Hoje, por exemplo, a capacidade de agentes de saúde atuar na Covid é zero. Por que é zero? Porque a metodologia criada anteriormente foi deixada de lado e ela poderia ter sido a principal ponte no processo de cuidado, né? Hoje, isso quem faz são jovens, se organizam e trabalham para esse cuidado. E isso tudo desvaloriza o processo e, ao mesmo tempo, não permite que a gente consiga alcançar mais um pouco. Agora que está dizendo, vou demitir vocês, era hora de dizer, não pode demitir, porque elas são chave no cuidado. Elas seguem sendo chave no cuidado, mas não da forma que a sociedade compreende como importante. Por isso a subalternização. Tô me recuperando. Desculpa, Carol. Não, eu tô me recuperando, porque agora foi... eu trabalho na atenção básica no estado, né? Então, essa última fala dos ACS, concordo muito. Acho que a gente vem vindo, né, esses últimos governos, numa questão... Quando o agente comunitário ele consegue conquistar o piso salarial dele, que aí eles conseguem mostrar, né, a força que eles têm, pronto. Aí o agente comunitário não é mais necessário, aí a gente faz mudanças, né, na Política Nacional de Atenção Básica, retirando a obrigatoriedade dos agentes comunitários, né, só precisa ter um. Então, né, mas vou me ater aqui porque eu ia falar. Eu também trabalho muito com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né, e eu acho que a Covid, ela traz também as questões em relação à mortalidade materna, né? Alguns grupos já estão olhando para isso, mas aí a gente vê, pelo menos as discussões que eu consigo acompanhar das lives, né? Das benditas lives, poucas vezes tem mulheres negras falando, né? Teve acho que tem 2 dias que não tinha nenhuma mulher negra falando, né? E a gente sabe que vai cair na gente, né? Porque a mortalidade materna, quem mais morre são as mulheres negras, né? A gente é a que tem menos tempo de consulta, menores consultas, que sofre a violência obstétrica, como a gente, né, como já tinha sido colocado aqui.
E aí, juntamente com isso, que a Covid traz, e que aí eu acho que a OMS já, né, já fez uma nota falando da grande possibilidade de gravidezes indesejadas que vamos ter, né, futuramente, por esse momento de isolamento das pessoas mais em casa, e a gente se desestrutura, né, e que aqui no Brasil a gente não tem a possibilidade do aborto, né? Então, vem mais uma questão, essa gravidez indesejada, e que a gente pode imaginar que isso vai aumentar também o aborto inseguro, que mulheres negras vão se colocar, né, na tentativa de terminar com essa gravidez e se colocar em risco, e a gente sabe toda a questão que isso traz. Então, eu queria trazer a questão também dos direitos sexuais e reprodutivos para a nossa discussão. Sim, é perfeita. E eu até peço desculpas de não ter trazido esse tema, exatamente porque eu queria trabalhar um pouco mais as dinâmicas da insegurança no campo social, especialmente porque eu vejo que hoje são esses os temas mais, chamaria candentes, né, em relação a essa questão. E também peço desculpas já, porque nós somos uma organização que temos como chave de trabalho a questão da mortalidade materna, olhando desde o ponto de vista da justiça reprodutiva, né? Que é a estratégia que a gente usa hoje para tratar direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Então, você tem toda a razão, essa é uma questão importante, mas quando a gente olha a Covid, talvez ainda não temos informações suficientes sobre os efeitos da pandemia sobre as condições de saúde sexual e reprodutiva. Tanto que ela é uma infecção que permite o aleitamento, né? E que em outros casos isso não ocorreria, em que pese que ele tem a Covid faz um desenho, o coronavírus, esse novo coronavírus faz um desenho muito parecido com o HIV, mas ele mesmo assim ainda não ganhou um status de pesquisa suficiente para isso. Então, mesmo assim, quando a gente está falando de direitos sexuais, direitos reprodutivos, nós estamos falando ainda das condições de vida das mulheres, a sua autonomia, a sua capacidade de construir relações livres, né? No sentido de poder tomar decisões, as suas condições socioeconômicas que permitem ou não a mobilidade nesses processos de relacionamento. Mas, em termos da saúde, nada muda. Por que não muda? Porque a primeira coisa que os postos fizeram foi evitar as consultas e evitar a introdução do DIU, por exemplo. Evitar que as mulheres chegassem às unidades de saúde, mesmo sabendo que as consultas médicas não estavam canceladas, né? Então, toda essa ação ainda retrógrada, desculpem profissionais de saúde, mas são as ações retrógradas no campo da saúde, que não passam só pela perspectiva religiosa, mas das pessoas que resolvem tomar conta da vida dos outros, do ponto de vista político, né? Porque as pessoas que são religiosas tomam para si essas medidas para a sua vida. Se levam para o serviço, elas não podem ficar nesse serviço. Os serviços não são orientados nem pelo neopentecostalismo, nem pelas religiões afro-brasileiras, nem pela religião católica. Eles são serviços públicos, eles têm que ter, no mínimo, idoneidade para poder oportunizar o cuidado da pessoa. Se eu entro com a minha religião, é melhor fazer um serviço de saúde do candomblé, entendeu? Que aí lá vai funcionar como o candomblé pensa, não como a medicina pensa. Então, eu acho que esses efeitos talvez não sejam só promovidos pela Covid. Talvez eles sejam feitos ainda por essa onda conservadora que evita tratar essas dimensões dos direitos sexuais e reprodutivos como dimensões de vida, como dimensões que promovem saúde, como dimensões que cuidam. De fato, eu acho que quem prefere que mulheres usem práticas clandestinas somos nós, profissionais de saúde, entendeu? Porque, na verdade, nós podemos oferecer um leque de processos e cuidados que a gente se recusa.
E essas mulheres, então, são obrigadas a ter em outras medidas a solução dos seus problemas, né? Elas chegam nas unidades de saúde, elas não são encaradas como pessoas que têm desejos, sentimentos, dificuldades, como nós, entendeu? Eu nunca vi profissional de saúde plenamente realizado na vida sexual e reprodutiva. Nunca vi nenhum profissional trazer como atestado: meu casamento é perfeito. Nunca vi isso. O que eu vejo são pessoas que se debatem com os processos da vida e que, de alguma forma, têm poder sobre as outras. E aí resolve que a pessoa só vai ganhar uma camisinha se passar por 10 reuniões, quando a gente sabe que não é assim que a vida se move, né? E que a gente sabe que a saúde tem um poder de ordenamento da vida pública, mas vocês vejam agora que nós estamos por nossa própria conta. Então, não é bem assim que as coisas funcionam, né? E eu acho que, nesse caso, especialmente no que se refere ao direito ao aborto, isso ainda vai levar muito tempo. E enquanto a gente está falando aqui, olha, os processos legislativos em relação à coibição do aborto seguem, né? E é uma quantidade enorme de projetos de lei para dizer: não faça o aborto, mas não tem nenhuma que diga: homens, não transem sem preservativo. Tem nenhuma que diga: homens, vocês são férteis 24 horas do dia, 30 dias por mês, então vocês têm que tomar um anticoncepcional. Não existe isso. Então, há aí uma dificuldade também de nós, mulheres profissionais de saúde, repararmos como é que a gente faz parte da cadeia conservadora e violenta contra as mulheres, sabe? Achando que a gente está levando saúde para elas, né? Coisas que a gente não daria aos nossos filhos, às nossas filhas, não usaria, a gente acha que elas devem, né? Então, eu acho que a Covid só vai, de novo, levar em consideração essa perspectiva já conservadora instalada nos serviços, né? Ainda hoje, elas falam em planejamento familiar, quando é só uma pessoa que vai a essa conversa com o médico, com a enfermeira, ou com quem lá dá. Ainda na sua cidade e na minha, as mulheres são caçadas para uso de preservativo hormonal quando elas não podem fazer isso, sabe? Quando não está à disposição delas, consultas regulares. Para quem usa dispositivos hormonais, tem que ter consultas regulares. Não é só de 6 meses, não. Porque o corpo das pessoas se movimentam, reagem. E aí a gente diz: não, só volta daqui a 6 meses, entendeu? E tudo pode acontecer. Ela pode ampliar os seus problemas cardiovasculares e circulatórios e o médico não viu, sabe? E aí vai levando. Então, eu acho que essa é uma área muito sensível na saúde. É a área, talvez, e aí participando do curso de saúde da população negra, né? Elaine sempre deixou essa brecha da gente trabalhar esse campo dos direitos sexuais e reprodutivos, que é cercado de preconceito, é cercado de ideias estapafúrdias, é cercado de perspectivas que não tem nada a ver com a saúde, que tem a ver com a moral das pessoas, com o modo que elas pensam. E, inclusive, elas nem percebem se do lado dela, se junto a ela, na sua família, as pessoas também passam por isso. Agora, uma coisa é certa: como qualquer pandemia, em breve ela vai revelar os efeitos dela em relação aos fetos, à gravidez, à vida das mulheres, né? Quero lembrar que o Zika vírus foi isso, né? Começou com uma pandemia que virou uma epidemia tríplice: dengue, zika e chikungunya. De repente, o Zika vírus transformou a vida das mulheres, mudou, inclusive, uma coisa que nenhum profissional de saúde fez na vida. Mudou, inclusive, a curva do nascimento, da gravidez e nascimento, porque as pessoas resolveram que não teriam filhos enquanto houvesse o perigo do Zika vírus. Foi a primeira vez que as taxas de natalidade desceram, despencaram. Por quê? Porque elas começaram a reconhecer a incapacidade das mulheres em dar conta daquele problema, porque a criança tinha efeitos de uma síndrome que para elas basicamente mudavam toda a vida. E elas não tiveram direito ao aborto, como não têm até hoje, mas elas resolveram então
buscar outras formas para não engravidar nesse período. O Zika vírus segue avançando como uma epidemia, né? Tranquila, passando aí por tudo quanto é lugar, mas efetivamente as mulheres começaram a exigir mais seus direitos. E aquelas que foram atingidas se arrastam na justiça para ter um BPC, se arrastam na justiça para ter suporte para cuidar das crianças, porque elas não morrem como as pessoas achavam que elas morreriam, elas não têm uma microcefalia, elas têm uma síndrome microcefálica, elas têm muitas perdas, e tudo isso fica sob a responsabilidade da mulher, porque alguém acha que a mulher, porque engravida, precisa levar o ônus de tudo que tem na sociedade. E daí a ideia de tratar a justiça reprodutiva como chave para isso. Porque, como você começou mesmo dizendo, mulheres estão presas nas suas casas, submetidas a relações sexuais, mesmo querendo ou não, com pessoas que certamente foram escolhidas por elas, mas não chanceladas, né? Porque elas não deram nenhum tipo de certificado de que aquela pessoa era bom caráter. E aí o que ocorre? Elas engravidam e não podem abortar, né? Não podem abortar por vários motivos, inclusive por causa da pandemia. Porque o risco de um aborto clandestino ou inseguro é muito alto, né? É muito alto. Assim como a gravidez, que também pode ocorrer infecção, mas é muito menor a chance de se infectar na hora do parto do que do contrário, né? Sem contar que eu acho que a nossa epidemia mesmo de morte materna, né? Essa sim parece uma pandemia permanente, passa anos e anos e nada é resolvido. Essa sim tem a ver com a pandemia do racismo, que não cede, né? Não cede. Desculpa que eu acho que falei demais. Nossa, não peço desculpa, não. Eu, particularmente, eu quero morar dentro dessa aula, né? Porque eu não também. tentando achar palavras para dizer que a gente tem. Eu acho que a gente pode ficar até às 5 horas, 17, mas tá bom. 17, mas tá bom. É muita Obrigada, coisa, Lúcia. né, pra gente debater. Desculpa, Carol, pode falar. Só agradecendo, sempre um prazer ouvi-la. Obrigada. Obrigada eu pelas perguntas certeiras. Com certeza. Eu vou ler aqui um comentário da Vera, né? A Vera, ela diz assim: Lúcia, na minha família está bem complicado fazer o isolamento, pois somos uma família negra com todas essas questões que foram citadas aqui, e que se reunia para nos acolher, e agora temos o isolamento, além da depressão nos adolescentes e os idosos da família e o desemprego, porque já estamos sendo dispensadas. Acho que essa é uma realidade, né, que a Vera traz, assim, bem importante para a gente poder debater também os efeitos desse isolamento também, né, na nossa saúde ocupacional, na nossa saúde psíquica e cognitiva também, né? E com, né, esse comentário da Vera, eu já faço os meus agradecimentos em nome da equipe, assim, dizer que eu estou muito feliz, assim, sempre fico muito feliz ouvindo a Lúcia e ouvindo, né, todas as pessoas que estão aqui de uma certa forma, por estarem dispostas a estarem aqui, né, também debatendo algo que é tão importante, assim, e dizendo que eu estou muito feliz, né? A cara da pessoa, né? Porque, querendo ou não, por mais denso, por mais pesado que às vezes esses temas podem ser, eles também são um respiro, né? Porque é a partir deles que a gente vai criando agência, que a gente vai criando estratégias para poder estarmos vivas, né? E nos mantermos vivas, assim. Então, gostaria de agradecer a Lúcia, agradecer todo mundo que está aqui, já convidando para a gente na semana que vem, né? E passar então para a Lúcia para fazer as suas falas finais, assim, né? Gratidão. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, debatendo, discutindo, trazendo novos elementos para a nossa reflexão, né? Porque, na verdade, isso não é uma aula, é um momento de reflexão. Mas eu também queria dizer para a Vera que, por causa disso mesmo, dessas diferentes situações que a gente vai passar a viver agora, é preciso ter muita atenção à ação contra o racismo, né? É preciso que a gente puxe, mesmo que precariamente, a base de direitos humanos para fazer com que as nossas condições não regridam mais do que já regrediu, para que a gente possa também ter algum fôlego para buscar
soluções, né? Aqui no Rio a gente tem uma ideia que é sempre muito combatida, mas que às vezes é verdadeira, né? Ou muitas vezes é verdadeira, né? Do nós por nós. Nós temos uma tecnologia milenar de sobrevivência. A gente sabe acioná-las. E eu espero mesmo, Vera, que você, sua família, qualquer pessoa aqui consiga acionar essas tecnologias para que a gente possa superar esse momento, sabe? Eu não vou dizer para você que não haverá perdas, mas com certeza sua família, mesmo com todo o drama que vive hoje, vai conseguir encontrar uma solução plausível para esses problemas, né? Porque nós somos feitos de não mais só de resistência, mas de construção de solução dos problemas, sabe? Então, agora, eu sei que deve estar muito difícil, mas sei também que quando você menos pensar, vocês também já vão estar buscando soluções viáveis, soluções solidárias, soluções permanentes para passar por essa dificuldade. E, assim, agradeço bastante, espero que vocês tenham muito sucesso, que o curso consiga atingir seus objetivos, sobretudo este de trazer a experiência, crítica, conhecimento para os profissionais de saúde. Muito obrigada. Aí um abraço na Elaine. Pode deixar, mando sim. Ela pediu desculpa, ela estava em outra reunião e não pôde estar conosco, mas, né, acho que a gente continue dialogando, que a gente continue se encontrando, assim, né? Então, para todo mundo, um grande abraço, que vocês estejam, né, em espaços protegidos de afeto, de cuidado, né, que a gente possa estar junto amanhã, né, ou no futuro. Então, um abraço. tchau. Tchau.